Esta imagem do Cordeiro e de Jesus Cristo é o desenho perfeito do que acontecia na antiga aliança com o sacrifício de animais limpos e o que aconteceu na nova aliança através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é nosso estudo da semana com o tema O Santuário da Nova Aliança. E como verso principal para memorizar, nós temos Hebreus 9,15 que nos diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança. O Antigo e o Novo Pacto têm muitos pontos em comum. No entanto, suas diferenças nos ensinam que o primeiro era apenas uma sombra e o segundo era a realidade. O Antigo Pacto nos lembra muito o Monte Sinai. O Novo Pacto lembra-nos o Monte Sião, Hebreus 12:22. O Antigo Pacto nos lembra o santuário terrestre e o Novo Pacto nos lembra o santuário celestial, Hebreus 8:2. O Antigo Pacto nos lembra sacrifícios imperfeitos, Hebreus 9:9. O Novo Pacto nos lembra sacrifício perfeito. O Antigo Pacto lembra-nos sacerdotes imperfeitos, Hebreus 7:27, e o Novo Pacto nos lembra o sacerdote perfeito. Para melhor compreensão do nosso tema desta semana, de forma bastante didática, dividiremos em 3 importantíssimas sessões. A primeira sessão vai tratar do santuário do Novo Pacto. Traremos como subtema Deus se aproxima do homem. A segunda sessão, o sacrifício no Novo Pacto, considerando o sangue e o pecado e o nosso substituto. E na terceira sessão, consideraremos o sacerdote do Novo Pacto, levando em conta o nosso sumo sacerdote e o ministério celestial. E sabemos que a intenção de Deus ao instituir o pacto era tão somente criar e manter relacionamento com suas criaturas. Deus se aproxima do homem. Tanto é que em Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. A principal razão pela qual Deus ordena a Israel construir um santuário é se relacionar com eles. Mas como pode um Deus santo habitar no meio de homens pecaminosos? A solução foi incluída no próprio santuário. Todas as suas cerimônias e ritos estavam preparados para conceder perdão às pessoas, santificá-las e restaurá-las. Dessa forma, a relação entre Deus e o homem foi restaurada e eles puderam desfrutar de uma relação próxima e amorosa. E esta era a linguagem de Deus em todo o santuário: pecado, sacrifício e aceitação. Deus resolvia o problema do pecado mediante um sacrifício e, pelo seu amor, a aceitação de volta do pecador arrependido. São de Paulo as palavras em Hebreus 9:22: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue era fundamental no processo de perdão. O sangue do animal era para ser derramado no lugar do sangue do pecador. Esse sangue era espalhado no santuário e, simbolicamente, o pecado era transferido para o santuário. Nesse momento, o antigo pecador era restaurado para a comunhão total com Deus. Mas o sangue em si não limpava o pecado, Hebreus 10:4, mas em virtude do sangue do Cordeiro de Deus, os pecados seriam perdoados. Mateus 26:28 diz que o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado para a remissão de todos os pecados. Deus opera aqui através do método da substituição. A Bíblia diz em Isaías 53:5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os sacrifícios de animais tinham uma natureza profética. Eles anunciaram o nosso substituto, Jesus Cristo, Isaías 53. Jesus Cristo é aquele que,
leva nossas enfermidades, sofre nossas dores, cura-nos com a sua ferida. Deus carrega sobre ele nosso pecado, expia os nossos pecados, leva nossas iniquidades e ora por nossas transgressões, de acordo com o que está exarado nas Sagradas Escrituras. E, de fato, Jesus é o nosso substituto. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que fostes resgatados da vossa má e vã maneira de viver, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A substituição é a chave para todo o plano da salvação. Na antiga aliança, o pecador que merecia a morte era substituído por um animal que morria em seu lugar. Na nova aliança, nós que merecemos a morte somos substituídos por Jesus que morreu em nosso lugar. Deus aceita Jesus como nosso substituto e nos perdoa, nos restaura e nos dá a vida eterna. Ninguém é tão pecador que Deus não aceita seu substituto. Portanto, vamos, pois, aproximar-nos com confiança do trono da graça para alcançar a misericórdia e achar graça para o socorro oportuno. Hebreus 4, verso 16. E quem é o sumo sacerdote da nova aliança? De acordo com Hebreus 1:8, onde lemos: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. E nós entendemos que quando o animal morria, o pecador poderia sair. Ele já tinha sido perdoado, no entanto, o rito continuava. O sacerdote ainda tinha que ministrar com o sangue do animal dentro do santuário. Da mesma forma, a morte de Jesus Cristo nos assegura o perdão dos nossos pecados. No entanto, o trabalho de Jesus em nosso nome não terminou ali na cruz. O santuário terrestre era apenas uma sombra, uma representação do verdadeiro santuário celestial. No verdadeiro santuário, o próprio Jesus apresenta seu próprio sangue. Ele é o nosso sumo sacerdote, portanto, ele também pode perpetuamente salvar aqueles que, por ele, se aproximam de Deus, sempre vivendo para interceder por eles. Hebreus 7, verso 25. E poderíamos chamar todo esse rito de ministério celestial. Hebreus 9, 24 diz: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E qual de fato é o ministério de Jesus no santuário celestial? Biblicamente falando, 1 Timóteo 2, 5 e 6, basicamente ele intercede diante de Deus por nós. Ele é o mediador entre o céu e a terra, entre a humanidade e a divindade. Jesus é o único ser humano que pode estar diante de Deus, livre de todo o pecado. Ele é vítima e ao mesmo tempo mediador, sacrifício e sacerdote. Pede ao Pai para aceitar a sua vida sem pecado, em vez de nossa vida pecaminosa. Não importa o quanto pecaminosa é nossa vida, Jesus Cristo a apresenta diante de Deus. Sem a sua mediação, não teríamos esperança, nem agora e nem no juízo.